Está começando mais um Papo.com e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eleições e como elas vão se desenrolar a partir do momento atual. Estamos aqui com o Renato Dolci, cientista político e diretor da agência de comunicação Veto, e vamos lá. Bom dia, João. Bom dia. Ontem saiu a pesquisa pelo Ibope e a gente viu um crescimento do Aécio de 5 pontos percentuais em relação a Dilma e a Marina. A partir dessa pergunta, dadas essas circunstâncias, essas projeções, é possível afirmar que a Marina pode ser considerada ainda a principal candidata da oposição ou ainda vai haver uma mudança de panorama? Legal. Eu acho que para começar respondendo essa pergunta, é preciso considerar um pouco do histórico de pesquisas eleitorais no Brasil. E considerar que a margem de confiabilidade dessas pesquisas que a gente vê lá, então temos 3% de margem de erro para cima e para baixo, são coisas relativamente questionáveis. Por que eu estou falando um pouco sobre esse fato? Porque a gente está vendo, principalmente nessas eleições, uma flutuação muito grande em relação ao número dos candidatos. A gente vê, por exemplo, a Marina subindo 3 pontos em uma pesquisa, de repente ela cai 1 ponto, e o eleitor fica um pouco desconfiado e fala, peraí, eu não consigo entender, em uma semana ela sobe 3 pontos e na outra semana ela desce 3 pontos. É preciso considerar que as pesquisas ainda têm uma margem de confiabilidade um pouco duvidosa. Mas em relação à sua pergunta específica sobre candidato e oposição, é possível considerar que sim, ela ainda é a principal candidata da oposição. Ainda vai haver alguma mudança de panorama? Você acredita que possa existir essa possibilidade ou ainda é um pouquinho nula? Sempre pode existir a possibilidade, ainda mais se a gente considerar sempre o resultado da pesquisa anterior, que é uma coisa que é normal se fazer, certo? Se você olhar o histórico, o Aécio flutuou muito pouco. Ele sempre ficou no panorama entre 15% e 20%, pelo menos desde maio de 2014. Então a gente teve uma flutuação ainda dentro do esperado, ele flutuou 5 pontos ali, certo? A Marina, em compensação, com a morte do Eduardo, teve uma subida muito forte. É preciso lembrar que a Marina, antes do Eduardo morrer, tinha lá nas intenções de voto um valor bem expressivo, muito mais alto, inclusive, que o próprio Eduardo. Quando ele morreu, ele tinha 8% nas pesquisas. A Marina tinha 19%, certo? E a Marina subiu de 19 para 24, de 24 para 30, de 30 para 33, de 33 ela voltou a descer. Então é preciso lembrar o seguinte, a Marina ainda tem essa possibilidade de ser a principal candidata hoje do governo, certo? Então, vale considerar um fato muito importante aí. A Marina hoje é a possibilidade que se considera a terceira via, então talvez ela seja mais expressiva nessa possibilidade, visto que o eleitor parece que está um pouco cansado da polarização PT-PSDB. Ou pelo menos é isso que é sempre dito nos programas e nas plataformas eleitorais da Marina Silva e do PSB no geral. O Eduardo já usava muito essa lógica e a Marina está replicando esse mesmo desenho de crítica à institucionalidade, de polarização. Puxando esse gancho do Eduardo Campos que morreu, como seria o panorama atual se o Eduardo ainda estivesse nas pesquisas, com relação a Aécio, Dilma, aquele jogo eleitoral? Olha, é muito difícil predizer esse tipo de coisa, na medida em que até a morte do Eduardo, me lembro muito bem, tem um estatístico muito famoso nos Estados Unidos chamado Nate Silver, e ele tem uma metodologia de análise de pesquisa que é considerada muito válida. Ele acertou 98% dos resultados eleitorais dos Estados Unidos. E replicando o método do Nate Silver no Brasil, chegaram à possibilidade que o Aécio venceria a Dilma, exatamente no mesmo dia que o Eduardo morreu. No dia que caiu o avião, essa notícia foi lançada. Pelo modelo de Nate Silver, Aécio vence essa eleição. Então é preciso considerar o fato de que não dá para a gente saber muito bem qual seria o desenho com o Eduardo hoje no cenário. É muito provável que a polarização estaria se dando ainda entre Aécio e Dilma, porque o Eduardo era um candidato mais desconhecido em nível nacional, tinha sua força muito expressiva no Pernambuco, onde era governador, foi governador, né? E tem um histórico familiar muito forte, Miguel Arraes, seu avô, e, enfim. Há um panorama muito forte. Mas é muito difícil dizer qual seria o cenário. A probabilidade, considerando o cenário anterior, é que o Aécio hoje seria o principal oponente da Dilma. Certo. Falando do Aécio agora, levando em consideração que o Aécio tem como Minas Gerais seu curral eleitoral, e se você for ver nas pesquisas locais, entendeu? A Dilma ainda está ganhando do Aécio, então o que você considera nesse aspecto? O que o povo de Minas Gerais entendeu, não entendeu, mudou? Qual foi a grande mudança que o povo de Minas Gerais passou para parar de apoiar tanto assim o Aécio? Porque afinal, o cara tinha 90%, 80% de aprovação. Então, como é que houve essa mudança tão brusca assim nessa transição de governador com uma grande aprovação de um cara que está perdendo dentro de casa, digamos assim, usando termos mais simples? Essa é uma pergunta difícil de responder e para você ter uma ideia, semana passada eu estava conversando com o coordenador da campanha do Aécio e ele falou para mim,
a gente não faz ideia de como responder essa questão. Na medida em que o Aécio foi eleito com 78% no primeiro turno para sua reeleição em Minas Gerais, e de repente hoje ele começa a perder lugar nas pesquisas em nível regional, como você citou, Minas Gerais, mas é preciso lembrar de um fato muito importante. O Brasil, quando a gente olha aqueles mapas eleitorais e vê, por exemplo, nesse estado a Dilma leva, nesse estado a Aécio leva, é preciso lembrar que assim, isso é um recorte muito simples do que a gente enxerga quando fala de pesquisa eleitoral. Na medida em que assim, quando você vai, por exemplo, no caso do Amazonas, em que você tem hoje a Dilma na frente, a Dilma está na frente por 7 pontos percentuais. Na frente, por exemplo, da Marina Silva, certo? A Marina é da região norte, ela é do Acre, então há uma proximidade relativa, principalmente em termos de ideologia, ela é muito forte no Acre, mas ela ainda não está na frente, por incrível que pareça. É preciso considerar que, quando a gente enxerga, por exemplo, que o Aécio não está na frente, é preciso considerar qual é esse percentual de que ele não está na frente, na medida em que ele pode hoje estar estatisticamente atrás, mas na realidade não estar atrás. Então assim, se você pegar, por exemplo, o caso de Minas Gerais, a Dilma está na frente, mas o Aécio está muito pouco atrás. Então é possível que ele esteja até na frente. A grande questão é por que ele caiu tanto. Por que um homem com 90% de aprovação e 78% de votos no primeiro turno cai tanto exatamente no momento em que entra uma Marina Silva, certo? É muito possível, e o que vem se especulando em termos dessa resposta, é que Belo Horizonte, principalmente, que tem um peso eleitoral muito forte no estado, tem uma tendência um pouco mais progressista e enxerga essa visão progressista hoje na Marina Silva. Um pouco diferente de enxergar no Aécio, que já é um candidato que vem de um partido mais tradicional, que já é mais desgastado, já é muito mais desgastado. É preciso lembrar que a Marina nunca teve experiência executiva. Exatamente por isso, ela é uma candidata que não tem essa possibilidade de ter hoje uma avaliação de governo. Certo. Coisa que o Eduardo tinha, por exemplo. A Marina não tem. Certo, agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com mais um Papo.com e agora nós somos às ruas e vamos mostrar o que o povo quer saber com relação às eleições. Vamos mostrar a primeira pergunta. Então é um prazer estar aqui participando do programa Papo.com e eu tenho sim uma dúvida, acho que como toda a população brasileira a respeito das próximas eleições. A gente conhece bastante bem os governos do PT anteriores, conhece também muito da história e dos governos do PSDB. E no fim, por conta de um trágico acidente, Marina Silva está aparecendo como uma terceira via. E eu queria saber de você o que ela vai representar para o Brasil. Se ela representa um viés mais conservador ou se realmente ela pode ser essa terceira via e trazer um governo de verdadeira mudança para o país. Vamos lá, Renato. Marina, como é que vai? Vai ou não vai? Fica ou não fica? Ela realmente é o que ela é? Perfeito, vamos lá. Obviamente, acho que essa é a pergunta, a grande questão dessas eleições é saber qual vai ser o papel da Marina Silva. O PT já teve suas experiências no governo, né? Tivemos 3 governos do PT, vamos talvez para o 4º se a Dilma ganhar essa eleição. O PSDB também tem 2 governos nas costas, uma série de experiências nos estados. Mas a Marina, o que me chama a atenção em relação a essa pergunta da terceira via, ela é muito feita sempre, é o fato de que eu pergunto aonde ou em que ela quer ser uma terceira via. É preciso lembrar que, assim, do ponto de vista econômico, a condução proposta pelo PSB e pela Marina Silva vai muito por um viés profundamente ortodoxo de enxergar a economia, com independência do Banco Central. E quando a gente escuta a palavra independência, a impressão que a gente tem é que isso é uma proposta nova, é uma proposta diferente. Não há nada mais conservador do que falar em independência do Banco Central ou autonomia do Banco Central. Uma dúvida, rapidinho. Essa independência do Banco Central de que tantos falam, seria uma independência geral mesmo do próprio governo ou uma independência no sentido de faça o que você quiser, mas você ainda é nosso? Perfeito. É preciso lembrar o seguinte, do ponto de vista institucional, o Banco Central é uma autarquia e ele tem, por excelência, por ser uma autarquia, independência em relação ao governo, certo? Ele não faz parte do espectro das instituições clássicas. Mas é preciso lembrar o seguinte, no caso do Banco Central, o presidente do Banco Central, certo? Atualmente o Alexandre Tombini, tem possibilidade de cuidar de algumas políticas macroeconômicas da forma como o Banco Central enxerga que essa condução deve ser feita, exatamente para que o viés do Estado não tenha
nenhuma determinação nessa política econômica seguida pelo governo. Por exemplo, o Brasil entrou numa recessão técnica, certo? Segundo as expectativas revistas do PIB. Quando a gente fala nessa ideia de autonomia do Banco Central, isso significa que, numa visão mais ortodoxa, ou, por exemplo, uma visão que a Marina Silva enxerga nesse sentido, Eduardo Gianetti, que é o grande pensador aí da plataforma econômica do futuro governo Marina, considera o seguinte fato. Se nós entramos numa recessão técnica, é necessário automaticamente controlar preços. Isso significa controle de inflação, certo? Secar a inflação. Na verdade, não deixa de ser exatamente a mesma crítica que o Aécio está fazendo ao governo, certo? E críticas que vêm de outros partidos também, dos menores. Essa crítica é muito forte. Então vamos segurar a inflação, isso significa aumentar a taxa Selic ou a taxa de juros, certo? São políticas clássicas de bancos centrais mais independentes, que não estão preocupados necessariamente com a condução do governo. É preciso lembrar que no caso Dilma, falar em um aumento da Selic significa automaticamente minar aquele modelo de consumo que o PT aderiu, por exemplo, na sua plataforma econômica dos últimos anos, certo? Pego crédito barato, posso comprar coisas e automaticamente consigo girar a economia e levar isso para frente, certo? Ou o que os economistas chamam de modelo CCC, crédito, consumo e commodity. Se essa linha do crédito começa a ter um juros mais alto, automaticamente eu vou ter um problema para pegar esse dinheiro ou para pagar esse dinheiro futuramente, certo? As taxas são pós-fixadas. Então isso poderia levar a um problema. Quando eu tenho um Banco Central mais ortodoxo e mais autônomo, automaticamente isso é uma questão que pega bastante. O governo Dilma vem falar assim, peraí, mas se a gente tiver um aumento dessa taxa de juros, automaticamente as pessoas vão ter mais dificuldade para pagar. Você que financiou o seu apartamento ou o seu carro, e a gente teve esses momentos de financiamentos 1000, né? Em 60 vezes, 90, em companhia limitada, isso começa a ficar um pouco mais difícil, certo? Mas se eu sou um banco central que não está preocupado com essas ações do governo, essa ação, por exemplo, de ampliar o consumo no Brasil, eu automaticamente não tenho esse viés. Então eu não fico preocupado em tomar essas características. Agora, do ponto de vista de terceira via, a minha questão fica exatamente aí. Aonde Marina Silva quer ser terceira via, certo? É preciso lembrar que Marina Silva é religiosa, automaticamente isso indica, e ela mesma diz que ela vai jogar algumas discussões mais complexas, certo? Legalização da maconha, do aborto, casamento homossexual para plebiscito. É preciso lembrar também que plebiscito não significa necessariamente participação popular direta. Plebiscito significa o governo quer fazer uma questão ao povo, mas isso não necessariamente vai ser levado em consideração na hora de definir o que vai ser feito. Isso é um plebiscito de fato, certo? É uma opinião pós-lei. Então, por exemplo, o governo quer saber qual é a possibilidade de aplicação dessa lei e se ela vai ter viabilidade popular ou não. Então ele vai lá e faz um plebiscito. Significa que a voz da população vai ser atendida? Não necessariamente, certo? Então, assim, do ponto de vista de terceira via, é sempre preciso tomar muito cuidado. O que eu acho talvez que a Marina venha a ser uma terceira via hoje é ser um frescor no sentido de ter um executivo que não é do PT nem do PSDB e que é teoricamente um governo mais balizado para poder falar de ética na política, certo? Apesar de todas essas críticas que vêm aparecendo aí, do avião do Eduardo, certo? Que em teoria não foi um dinheiro válido em termos de campanha utilizado. Certo. Levando em consideração agora a questão dos partidos nanicos, tá? Claro que não necessariamente gente como Levi Fidelix e tal, que ele realmente tem suas propostas, mas ainda assim ele sabe que não vai ganhar. Mas alguém como a Luciana Genro, o Eduardo Jorge, que eles têm propostas concretas, que querem mesmo ganhar a presidência de certo modo, só que no fundo eles sabem que não vão ganhar. Pessoalmente, eles sabem que vão ganhar um próprio prestígio para uma eleição posterior, mas para o povo, para o próprio público, o que é interessante na existência desses candidatos e nessas propostas diferenciadas? Mesmo sendo que o próprio público é a favor de meio que polarizar os dois candidatos, falando, esses candidatos não vão ganhar mesmo, então eu nem vou votar. Certo? Obviamente isso representa uma questão democrática. Democrática, eles têm direito de expressar sua opinião, uma opinião diferenciada. Mas de um modo geral, mesmo sabendo que eles não vão ganhar mesmo, qual é a grande vantagem que eles deixam nesse aspecto para o povo? É preciso lembrar o seguinte, partidos nanicos, o que se considera um partido nanico? Partido nanico é aquele que tem pouca ou nenhuma representação no Congresso. É isso que define um partido nanico. O Brasil é um dos países que tem o maior número de partidos no mundo, partidos que de fato atuam no poder, certo? Para você ter uma ideia, o Brasil perde hoje para Papua Nova Guiné e para Polônia. Nós temos 21 dos 32 partidos que existem no Brasil com representação no Congresso, certo? O que se considera um partido nanico? Pouca representação. Se eu tenho de 1 a 10 parlamentares. Você pega, por exemplo, o caso do PV, que é um partido bem conhecido, amplamente falado. Hoje o PV conta com 8 parlamentares no Congresso, então é considerado um partido nanico,
certo? Hoje é, em teoria, o 5º partido nas eleições executivas, certo? Com o Eduardo Jorge em 5º lugar. Ainda assim é um partido nanico. Qual é o fundamento desses partidos nanicos lançarem candidatos, certo? Pelo papo mais tradicional, mais realista, e não necessariamente por aquele papo, a democracia e companhia limitada. É fundamental para um partido nanico lançar candidatos para que eles tenham no próximo ano o seu fundo partidário de fato interessante do ponto de vista monetário para esses partidos sobreviverem. Eu vou citar o caso do PCO, por exemplo. O PCO nunca conseguiu eleger um executivo, nem vereador, diga-se de passagem. O PCO nunca conseguiu eleger um cargo no legislativo nem no executivo, para você ter uma ideia. O PCO recebe aproximadamente R$500 mil por ano de fundo partidário. Então, assim, é necessário que eles se lancem a essas eleições para que eles consigam recuperar essa verba para continuar existindo, certo? Do ponto de vista de discussão, eles vão falar, bom, o que eu quero é que a minha luta continue e que a nossa bandeira seja ouvida, mas é difícil a gente considerar esses fatos quando a gente tem um fundo partidário pesando tanto na existência desses partidos. Do ponto de vista das eleições, quando você vê, por exemplo, um candidato que não chega a 1% ou está sempre próximo dali, que é o caso da Luciana Genro, Eduardo Jorge, Emael, Levi Fidelix e outros, Rui Costa Pimenta, você pega o Levi Fidelix que já saiu 10 vezes para cargos executivos, o que chama a atenção é o fato de que, assim, de fato eles não representam hoje uma possibilidade de mudança ou de mudança de patamar para o eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro, ele é mais esperto do que normalmente a gente considera que ele é. É preciso lembrar que a própria Marina sofre hoje com um problema que é considerado um problema de partido nanico, que é a falta de equipe, certo? A grande crítica que se faz hoje à Marina Silva vem muito nesse sentido. O que é um governo de Marina Silva com 39 ministérios. Mas para esses candidatos, no caso, a grande vantagem para o povo nesse aspecto, além de mais... como é que fala? Além de mais escolhas, no caso, entendeu? A própria proposta dele, a existência dele, de fato, para o povo é beneficiário de como? Perfeito. Primeiro, mais possibilidade de afinidade ideológica, certo? Você vai lá e fala assim, eu gostei da Luciana Genro porque ela tem ideias mais próximas da minha, porque ela tem uma ideologia mais próxima com a minha, mas ela é a minha candidata de primeiro turno, certo? Eu estava conversando, inclusive, com a Luciana semana passada e eu ainda brinquei com ela e falei assim, Luciana, a impressão que eu tenho de candidatos pequenos é que eles são que nem o Juventus, porque eles sempre são a segunda possibilidade, eles sempre são a segunda opção. Por que eles são a segunda opção? Porque normalmente, é preciso lembrar que no Brasil a gente tem um voto, que não é só no Brasil, mas aqui é muito forte, que é o voto da rejeição. Eu voto no candidato da oposição porque eu detesto quem está na situação hoje. Eu detesto o governista ou eu detesto a segunda opção, certo? Apesar de eu ter votos ideológicos na Dilma, na Marina e no Aécio, é preciso lembrar que a Marina ainda não provou que ela conquistou de fato o seu eleitorado. E que boa parte dos votos que foram migrados do próprio Aécio para a Marina são votos de rejeição ao PT. São votos de rejeição à situação. E esses candidatos nanicos, eles não têm muito essa característica. Um dos motivos, inclusive, deles não conseguirem se inflar tanto nas pesquisas. O que esses candidatos representam mais é a possibilidade de você ter uma afinidade ideológica com ele e falar assim, gosto desse candidato, eu considero que eu tenho mais possibilidade de votar nele porque ele tem ideias que de fato me representam, mas mesmo sabendo disso, eu não voto nesse parlamentar porque eu dou possibilidade de deixar aquele outro levar a eleição ou no primeiro turno, ou ter o meu outro candidato favorito que também não vá. Por exemplo, eu escuto muita gente na rua falando assim, eu queria votar no Eduardo Jorge ou no Levi Fidelix, mas eu vou votar no Aécio, porque eu quero que ele vá para o segundo turno. Então a gente tem uma tendência a deixar a ideologia de lado e ter um voto pragmático no Brasil. Certo. Bom, nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua presença, Renato. Obrigado. Mas a gente fica por aqui. Esse foi mais um Papo.com.